O quinto maior centro financeiro do planeta está em pleno funcionamento hoje. As torres estão iluminadas, os hotéis estão lotados, o aeroporto movimenta 80 milhões de passageiros por ano através de seus terminais e os guindastes não pararam de girar no horizonte. E, no entanto, se você souber onde olhar, não para o horizonte, mas abaixo dele, para os fluxos de capital, para as relações de correspondência bancária e para as decisões silenciosas tomadas em family offices de Londres a Singapura, você começa a enxergar algo que as estatísticas de turismo não lhe mostrarão e que as taxas de ocupação hoteleira não confirmarão. Você começa a perceber que, em Dubai, neste exato momento, a lacuna entre a aparência de uma cidade financeira e o que ela realmente é nunca foi tão ampla. E em cada grande fuga de capitais da história, é nessa lacuna que a história começa. Esta não é uma história sobre guerra. Não é uma história sobre mísseis, geopolítica ou o equilíbrio militar de poder no Golfo Pérsico. É uma história sobre dinheiro, sobre o que o dinheiro sabe antes que qualquer pessoa o admita, sobre como o capital se move antes que a notícia se espalhe, e sobre a lei mais antiga e confiável de toda a história da civilização financeira, a de que o capital não permanece onde não está seguro. E a segurança, no caso de Dubai, nunca foi apenas uma característica do sistema. Ela era o produto em si. E esse produto está agora sendo reavaliado em tempo real. Para compreender o que está acontecendo com Dubai neste momento, é preciso, antes de tudo, entender o que Dubai realmente foi. E o que ela foi é algo que quase não possui precedentes históricos. No espaço de aproximadamente 40 anos, uma cidade sem rios, sem porto natural, sem base agrícola, sem capacidade industrial própria e sem instituições democráticas, transformou-se em uma das máquinas de atração de riqueza mais bem-sucedidas de toda a história financeira da humanidade. Ela não realizou essa façanha produzindo algo no sentido tradicional, mas sim produzindo um sentimento. O sentimento de segurança, o sentimento de neutralidade, o sentimento de que, independentemente do que estivesse acontecendo no mundo, na Europa, na Ásia ou no Oriente Médio em sentido mais amplo, Dubai estaria de alguma forma isenta de tudo aquilo. Dubai era o lugar onde as regras da gravidade geopolítica simplesmente não se aplicavam. E por 4 décadas, esse sentimento foi respaldado por evidências tão convincentes que as pessoas mais ricas do mundo apostaram suas fortunas nele. Os números que se acumularam em torno dessa aposta são extraordinários. No ano anterior ao início do acirramento das tensões regionais, 9.800 milionários mudavam-se para Dubai anualmente. Um número maior de indivíduos de alto patrimônio líquido do que o registrado em qualquer outro país do mundo. 63 bilhões de dólares em riqueza privada fluíram para os Emirados Árabes Unidos apenas naquele ano. O Dubai International Financial Center, DIFC, aquele ecossistema de vidro e aço no coração da cidade, que abriga as sedes regionais do Goldman Sachs, Citi, Standard Chartered, HSBC e centenas de fundos menores e family offices, administravam 1,2 trilhão de dólares em ativos. Só na Grã-Bretanha, 16.500 milionários partiram em 2025. E a maioria deles não estava se mudando para a Suíça ou para Singapura. Eles estavam se mudando para cá, para Dubai, para a cidade que havia se posicionado como a proteção definitiva contra tudo o que pudesse dar errado no mundo. O que eles estavam comprando ao adquirir um visto dourado e uma cobertura na Palm Jumeirah e ao abrir uma conta de private banking no DIFC não era uma casa. Eles estavam comprando uma apólice de seguro.
Estavam comprando a crença de que não importasse o que acontecesse em seu país de origem, por mais agressivo que fosse o regime tributário, por mais instável que fosse o ambiente político, por mais incerto que fosse o futuro regulatório, sempre haveria Dubai, estável, neutra, aberta, segura. E agora eles começam a se perguntar, com uma urgência silenciosa que ainda não transparece nos dados estatísticos de destaque, se essa apólice de seguro ainda é válida. O que muda primeiro em uma cidade construída inteiramente sobre a percepção de segurança não é o preço dos imóveis, o número do PIB ou o volume de comércio. O que muda primeiro é a conversa privada, o telefonema entre o gestor de um family office e o titular do patrimônio que tem acompanhado esse noticiário. A reunião discreta em uma residência em Mayfair ou em um banco privado em Zurique, onde alguém pergunta, não de forma dramática, mas prática, se a alocação de recursos em Dubai precisa ser reconsiderada. Essas conversas estão acontecendo agora. Elas ainda não são visíveis nos dados. Serão daqui a 6 meses, daqui a 12 meses. Nos volumes de transações, nas taxas de vacância e nos números de saída de capital, que os estatísticos acabarão por publicar. Mas o dinheiro se move antes que os dados o façam. Sempre foi assim. É assim que a fuga de capitais realmente se parece em seus estágios iniciais. E não se parece em nada com o que as pessoas imaginam. Não há pânico. Não há um êxodo óbvio. O aeroporto não está repleto de milionários assustados carregando suas fortunas em maletas. O que há, em vez disso, é uma reorientação gradual, sistemática e quase burocrática do risco. Um fundo de pensão reduz discretamente sua exposição ao mercado imobiliário do Oriente Médio. Um gestor de fundo soberano em Singapura prorroga indefinidamente o cronograma de um investimento planejado nos Emirados Árabes Unidos. Um family office de Londres que estava há 6 meses de concluir a compra de um imóvel em Dubai decide aguardar e observar os desdobramentos. E um incorporador em Dubai, ao ver sua carteira de pré-vendas minguar de maneiras que ainda não consegue explicar plenamente, começa a sentir uma mudança na atmosfera que ainda não consegue quantificar. Em Beirute, em 1975, o dinheiro partiu antes que os edifícios fossem incendiados. No Kuwait, em 1990, o capital já estava em movimento antes que os tanques cruzassem a fronteira. Em Hong Kong, nos anos seguintes a 1997, a reorientação financeira, a discreta e sistemática transferência de ativos, estruturas jurídicas e sedes corporativas para Singapura e Londres. Ocorreu de forma tão lenta que foi fácil não percebê-la, até o momento em que se tornou impossível ignorá-la. Essas cidades não perderam suas riquezas em um único momento dramático. Perderam-nas por meio de 1000 pequenas decisões tomadas por pessoas que não estavam em pânico, mas que, discretamente, estavam atualizando sua percepção sobre em que lugar do mundo seria racional manter seu dinheiro. Dubai é, agora, a cidade onde essas decisões estão sendo tomadas. As vulnerabilidades estruturais que sustentam este momento já eram visíveis muito antes de a atmosfera regional começar a mudar. Eram visíveis para qualquer pessoa que estivesse atenta. E, o que é crucial, eram visíveis para as pessoas que agora estão tomando a decisão de transferir seu capital para outros lugares. A primeira e mais significativa vulnerabilidade reside no setor imobiliário, pois este não constitui apenas um segmento da economia de Dubai. Em um sentido fundamental, o setor imobiliário é a própria economia. O setor responde por 17% do PIB nacional.
um índice que não encontra equivalente real em nenhuma outra cidade financeira comparavelmente desenvolvida em todo o mundo. Em Londres, Nova York, Singapura ou Zurique, o setor imobiliário é, sem dúvida, um segmento importante. Em Dubai, no entanto, ele é o sistema circulatório. E o sistema circulatório já se encontrava sob severa pressão, antes mesmo que qualquer incerteza geopolítica surgisse para agravá-la. O UBS, em seu Índice Global Anual de Bolhas Imobiliárias, classificou Dubai entre as 5 cidades do mundo com maior risco de bolha. A Fitch, Agência de Classificação de Risco de Crédito, previa uma correção de 15% nos preços dos imóveis, mesmo sob condições de referência, ou seja, na ausência de conflitos. Uma correção impulsionada principalmente por uma dinâmica de oferta sem precedentes na história moderna de Dubai. Atualmente, 210 mil novas unidades habitacionais estão ingressando no mercado de Dubai. Esse número não é uma previsão. Trata-se de unidades que já estão em construção, já contratadas e já em fase de execução. Esse volume representa o dobro da oferta média registrada nos 3 anos anteriores, chegando a um mercado que já vinha sendo descrito pelas vozes analíticas mais respeitadas do setor imobiliário global como significativamente supervalorizado. O que isso significa, em termos práticos, é que o mercado imobiliário de Dubai entrou neste período de incerteza geopolítica já carregando o peso de uma correção estrutural que até então não havia sido permitida de se concretizar. A pergunta que compradores, investidores e family offices fazem a si mesmos agora não é simplesmente se os valores dos imóveis em Dubai cairão em decorrência da instabilidade regional. A questão é se a instabilidade regional será o evento que finalmente permitirá que se manifeste uma correção que já estava atrasada. Se a incerteza geopolítica se tornará o catalisador capaz de romper a capacidade do mercado de sustentar preços que, segundo as análises independentes mais rigorosas, já eram difíceis de justificar. Essa pergunta não é retórica. Ela está sendo respondida neste exato momento por meio das decisões dos 9.800 milionários que até então mudavam-se para Dubai todos os anos e que agora, em números significativos e mensuráveis, deixaram de fazê-lo. Existe um conceito na geografia financeira denominado Prêmio de Refúgio Seguro, Safe Haven Premium. Trata-se do valor adicional que os investidores estão dispostos a pagar, seja por imóveis, serviços financeiros, exposição cambial ou qualquer outro ativo, simplesmente em razão da localização geográfica desse ativo. Os imóveis na Suíça, por exemplo, incorporam um prêmio de refúgio seguro. Londres também ostenta esse prêmio, ainda que em patamares inferiores aos de outrora. Singapura, por sua vez, apresenta um prêmio cada vez mais expressivo. O Prêmio de Refúgio Seguro de Dubai, ao longo de quase 2 décadas, figurou entre os mais elevados do mundo. Os investidores não estavam pagando apenas por uma cobertura penthouse na Palm Jumeirah. Eles estavam pagando pela certeza de que Palm Jumeirah ficava em um lugar onde as coberturas eram seguras. Os prêmios de Porto Seguro não são permanentes. Não são garantidos pela geografia, nem pela arquitetura, nem pela qualidade da regulamentação financeira de uma cidade. São garantidos por uma única coisa: a crença sustentada e crível de que o local em questão é mais seguro do que as alternativas. E podem desmoronar com uma velocidade extraordinária. Não porque algo tenha necessariamente acontecido, mas porque um número suficiente de pessoas, tomando decisões independentes com seu próprio dinheiro e sua própria análise de risco, concluiu simultaneamente que o prêmio já não se justifica,
que a crença que o sustentava mudou. Que a segurança, o produto que Dubai estava vendendo, já não está disponível pelo preço que Dubai estava cobrando por ela. O que torna este momento particularmente significativo é que as instituições financeiras que mais publicamente encarnavam o prêmio de Porto Seguro, os bancos globais cuja presença regional era por si só a prova de que Dubai era o lugar onde o capital internacional sério se sentia confortável, estão agora fazendo algo que teria sido impensável há 2 anos. Goldman Sachs, Citi, Standard Chartered. Estas não são instituições cautelosas. São instituições que construíram toda a sua estratégia regional em torno da premissa de que Dubai era um lar duradouro e estável para o capital internacional. E agora estão emitindo orientações de trabalho remoto para seus funcionários sediados em Dubai. Estão na mais discreta e corporativa das linguagens, começando a comunicar aos seus colaboradores e clientes que Dubai não é, neste momento, o lugar onde têm certeza de que querem estar. Seria difícil exagerar a importância deste sinal. Pois quando as instituições que existem para gerenciar riscos decidem que um lugar apresenta mais riscos do que lhes é confortável, elas não estão fazendo um julgamento emocional, estão fazendo um julgamento analítico. E o julgamento analítico do Goldman Sachs, do Citi e do Standard Chartered não é um dado secundário na história do futuro financeiro de Dubai. É, em muitos aspectos, a própria história. Há uma ironia particular no cerne deste momento, algo que os historiadores financeiros acabarão dedicando muito tempo a examinar. Dubai construiu seu império financeiro posicionando-se como a alternativa à instabilidade. Atraiu capital que fugia da incerteza na Grã-Bretanha, na Rússia, na China, na Índia, no Irã, no Egito e no Oriente Médio de modo mais amplo. Era o lugar para onde se levava o dinheiro quando o local de origem se tornava incerto demais para inspirar confiança. E ela desempenhou esse papel com um sucesso extraordinário, por um período de tempo extraordinário. Mas a lógica dessa posição encerra uma fragilidade que sempre foi estrutural e nunca foi plenamente resolvida. Uma cidade que serve como refúgio financeiro mundial contra a instabilidade está, por definição, cercada por essa instabilidade. Ela situa-se em uma região onde a instabilidade não é uma aberração, mas sim uma característica recorrente da paisagem. Dubai posicionou-se como a ilha de calmaria em um mar de turbulência. E por décadas, esse mar foi turbulento o suficiente para continuar impulsionando o fluxo de capital em direção à ilha, mas não turbulento o bastante para alcançá-la. A cidade existia em uma espécie de zona de ricitos de ouro geopolítica, próxima o suficiente da instabilidade para lucrar com ela, mas distante o suficiente para permanecer isolada. O que está mudando agora é a dimensão e a natureza dessa turbulência. Não porque algo tenha mudado na infraestrutura física de Dubai, em seu arcabouço regulatório ou em sua governança, mas sim porque a percepção da distância entre Dubai e a instabilidade que a cerca, aquela distância psicológica que sempre foi, em última análise, a única coisa a separar um porto seguro de uma zona de perigo, está se encurtando. E a percepção em uma cidade cujo modelo financeiro repousa inteiramente sobre ela, não é uma variável branda ou secundária. É o próprio alicerce. O programa de vistos dourados, o mecanismo por meio do qual Dubai converteu a ansiedade geopolítica presente nas democracias ricas do mundo em um fluxo direto de migração de indivíduos de alto patrimônio líquido, foi, talvez, o instrumento de política financeira mais elegante do início do século XXI. Mediante um investimento imobiliário relativamente modesto,
um cidadão estrangeiro podia obter residência legal em uma jurisdição isenta de imposto de renda, dotada de infraestrutura de classe mundial, moeda estável e um governo que exigia muito pouco em troca de sua hospitalidade. O programa não foi concebido para pessoas que desejavam tornar-se emirates. Foi concebido para aqueles que buscavam uma opção de saída, um segundo lar para o seu dinheiro, em um mundo que se lhes afigurava cada vez mais instável. E funcionou. Os 9.800 milionários que chegavam anualmente não o faziam por amarem o calor do deserto ou o caráter peculiar da vida cultural de Dubai, mas sim porque seus consultores lhes haviam assegurado que Dubai constituía o porto seguro mais vantajoso e mais confiável do planeta para a preservação do patrimônio privado internacional. E por muitos anos, esse conselho revelou-se acertado. O que está sendo testado agora não é o programa em si, mas a premissa que o fundamentava. As opções de saída só têm valor se o destino para o qual se sai for, de fato, mais seguro do que o local de onde se está saindo. No momento em que essa distinção se torna nebulosa, no momento em que o porto seguro começa a parecer menos categoricamente seguro do que o mundo do qual foi concebido para ser um refúgio, o cálculo muda. Os milionários que vieram para Dubai em busca de uma apólice de seguro não vieram porque gostavam de Dubai. Vieram porque precisavam do seguro. E um seguro que já não oferece uma cobertura clara é um seguro pelo qual as pessoas deixam de pagar os prêmios. A direção da migração de milionários ainda não se inverteu nas estatísticas oficiais. Mas o fluxo de entrada, as conversas, os pedidos de visto, as buscas preliminares por imóveis, a due diligence dos family offices, está visivelmente diminuindo. As pessoas que estudam esses fluxos profissionalmente, os banqueiros privados, os consultores de imigração e os corretores imobiliários internacionais que construíram suas carreiras sobre a onda dos vistos dourados de Dubai, descrevem algo que nunca haviam encontrado antes neste mercado: uma hesitação, uma pausa, um aumento repentino no número de clientes que estavam prontos para fechar negócio e que agora estão à espera. Nos mercados financeiros, uma pausa raramente é apenas uma pausa. É quase sempre o primeiro momento observável de uma mudança direcional mais ampla, que já teve início nas decisões privadas daqueles que se movem primeiro. O 1,2 trilhão de dólares que repousa no interior do Dubai FC, gerido pelos bancos, fundos, family offices e gestores de ativos que construíram suas operações regionais nesse enclave de vidro e aço de 1 milha quadrada, não vai se deslocar da noite para o dia. O capital nessa escala não se move da noite para o dia. Ele se move da mesma forma que os glaciares, invisivelmente a princípio, detectável apenas por aqueles que realizam medições com precisão suficiente e, então, quando o acúmulo de pequenos movimentos atinge um limiar, de forma visível, dramática e irreversível. O que está acontecendo dentro do DIFC, neste exato momento, ainda não é um glaciar em movimento. É o início das condições sob as quais um glaciar começa a se mover. É o acúmulo silencioso de reavaliações de risco, revisões de mandatos, conversas com clientes e planos de contingência regulatória que, tomados individualmente, significam muito pouco, mas que, tomados em conjunto, indicam que o centro financeiro está começando a processar uma reorientação que levará meses ou anos para se manifestar plenamente nos dados. Os relacionamentos de correspondência bancária que fazem o DIFC funcionar. Os relacionamentos que permitem a um family office em Dubai movimentar dinheiro de forma eficiente para contas em Nova York, Londres,
Zurique e Hong Kong são por si só instrumentos sensíveis. Eles são construídos sobre a segurança regulatória e a previsibilidade geopolítica. Quando a previsibilidade geopolítica diminui, os departamentos de compliance dos principais bancos do mundo começam a reavaliar esses relacionamentos. Não de maneiras dramáticas, não de maneiras que gerem manchetes, mas na linguagem silenciosa e processual da diligência prévia reforçada, Enhanced Due Diligence, dos tempos estendidos de processamento de transações e da redução gradual do leque de transações que os bancos correspondentes se sentem confortáveis em facilitar. Essas mudanças já estão começando. Para os profissionais financeiros que atuam dentro do DIFC, elas representam os primeiros tremores de algo que nunca haviam sentido antes neste mercado. O mercado imobiliário, o motor que representa 17% do PIB e que transforma a migração de riqueza privada em produção econômica nacional, é o lugar onde a história financeira acabará se tornando visível para todos. Ainda não. Os principais índices de preços continuam positivos. O segmento de luxo ainda registra transações. As residências de marca, branded residences, os empreendimentos à beira-mar e os lançamentos na planta, off-plan, continuam gerando interesse. Mas, por trás desses números de destaque, os dados granulares que antecedem os movimentos de preços em 6 a 12 meses estão começando a contar uma história diferente. A velocidade das transações, a rapidez com que os imóveis passam da listagem à venda, está desacelerando em segmentos que eram, até recentemente, alguns dos mais líquidos do mundo. O volume de consultas internacionais, particularmente de compradores europeus e do sul da Ásia, que impulsionaram o boom pós-2022, está em declínio. O número de lançamentos de projetos que atingem suas metas de pré-venda antes mesmo de as obras começarem. A métrica que os incorporadores observam com maior atenção, pois lhes indica se a confiança dos compradores é genuína ou apenas performática, está caindo para níveis que teriam sido considerados aceitáveis há 18 meses. E, neste mercado em desaceleração, estão chegando 210 mil novas unidades habitacionais. Esse número é inegociável. Os guindastes já despontam no horizonte. O concreto já foi lançado. As unidades já estão comprometidas. Elas chegarão ao mercado independentemente de como se apresente o lado da demanda no momento de sua chegada. E elas chegam a um cenário de demanda que, pela primeira vez em uma década, já não é impulsionado pela única força capaz de absorver quase qualquer nível de oferta. A certeza entre os ricos do mundo de que Dubai era o lugar mais seguro da Terra para alocar uma parcela significativa de seu patrimônio líquido em imóveis físicos. Essa certeza não desapareceu, mas já não é universal. E em um mercado cujos preços foram estabelecidos com base nessa universalidade, onde o índice de bolha do UBS e a previsão de correção da Fitch já descreviam um mercado que havia ultrapassado suas justificativas fundamentais. A retirada parcial dessa certeza não constitui um ajuste menor. Trata-se de uma mudança estrutural no pressuposto fundamental que sustenta o mercado. Vale a pena refletir sobre a velocidade com que os refúgios financeiros seguros podem desmoronar. Não porque isso aconteça rapidamente em termos absolutos, mas porque ocorre rapidamente em relação ao tempo que levou para construí-los. O império financeiro de Dubai levou 40 anos para ser erguido. A erosão da crença que o sustentava não ocorrerá em 40 dias. Mas também não levará 40 anos, pois as crenças financeiras, ao contrário dos edifícios, não precisam ser fisicamente demolidas.
Elas apenas precisam deixar de ser renovadas. Basta que a próxima leva de compradores, investidores e milionários em busca de novos lares decida, individualmente e, em seguida, coletivamente, que a história que lhes contaram sobre esse lugar já não corresponde à história em que acreditam. E, uma vez atingido esse ponto de inflexão, quando o comprador marginal se converte em vendedor e o investidor marginal passa a repatriar seu capital, a matemática de um mercado cujos preços já refletiam o otimismo máximo começa a mover-se com um ímpeto extremamente difícil de reverter. Beirute não imaginava que se tornaria a Beirute de hoje. Cidade do Kuwait não imaginava que os bancos fechariam as portas. Hong Kong não imaginava que o talento financeiro, as estruturas jurídicas e o capital que ali se acumularam ao longo de uma geração acabariam por se transferir, de forma sistemática, para Singapura. Cada uma dessas cidades, no momento em que a reorientação financeira estava começando, parecia vista de fora quase exatamente como sempre fora. O horizonte estava iluminado. Os hotéis estavam abertos. Os restaurantes estavam cheios. Os aeroportos estavam funcionando. E o dinheiro já estava circulando. O que o momento de Dubai revela, e o que todo o refúgio financeiro na história acabou revelando, é que a relação entre a infraestrutura física e a realidade financeira é muito mais tênue do que parece. Os edifícios são reais. O aeroporto é real. A estrutura regulatória, o ambiente de isenção fiscal, as vantagens de fuso horário e a infraestrutura logística, tudo isso é real. Mas nada disso é aquilo pelo que as pessoas estavam, de fato, pagando quando transferiram suas fortunas para Dubai. O que elas estavam pagando era por uma história. A história de que aquele conjunto específico de edifícios, naquela cidade desértica específica, naquela região específica do mundo, estava de alguma forma imune às forças que acabaram por abalar todos os outros centros financeiros da história. De que era diferente? De que havia encontrado uma maneira de erguer um império financeiro em meio a uma instabilidade regional permanente e manter essa instabilidade a uma distância segura e definitiva. É uma história que Dubai contou melhor do que quase qualquer outra cidade na história moderna. O marketing foi extraordinário. A execução física foi extraordinária. O ritmo de desenvolvimento, a velocidade com que o deserto foi transformado em algo que parecia visto de longe, indistinguível de uma capital financeira permanente e inexpugnável, foi uma das verdadeiras maravilhas da civilização do início do século XXI. Mas a história foi sempre, no fim das contas, apenas uma história. E as histórias, ao contrário dos edifícios, não podem ser sustentadas por operários da construção e concreto. Elas são sustentadas apenas pela crença contínua das pessoas que precisam que elas sejam verdadeiras. Quando os 9.800 milionários chegavam a cada ano, eles não traziam apenas seu dinheiro, eles traziam sua crença. E quando um número suficiente deles começa a tomar decisões diferentes, quando o fluxo de entrada diminui, quando são emitidas as ordens para trabalhar de casa, quando as pré-vendas desaceleram e a correção, que já estava atrasada, finalmente encontra o catalisador que aguardava, o que se perde não é, primordialmente, o dinheiro. O dinheiro irá para outro lugar. O que se perde é a crença, e sem a crença, a história chega ao fim. E sem a história, o que resta é aquilo que sempre esteve por baixo dela. Uma coleção extraordinária de edifícios em uma parte difícil do mundo, debruçados sobre um mar indiferente, erguidos sobre a areia. As luzes continuam acesas em Dubai esta noite.
o horizonte continua sendo o horizonte. E o dinheiro já está decidindo para onde irá em seguida.